vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre o preenchimento do controle de custos de frota, né? Essa planilha que foi desenvolvida para apurar tudo que entra como receita de frete e tudo que sai como despesa de frete, né? Para fazer isso, para que a gente enxergue esses números da forma correta, o preenchimento precisa estar muito bem feito. É muito simples de preencher. Vou iniciar aqui pela primeira aba, né? A primeira aba chama-se registros de despesas. Aqui é onde a gente vai registrar todo e qualquer tipo de despesa que a gente teve com aquele frete. Como que a gente vai identificar esse frete? Aqui, ó, na aba rota. Esse nome aqui vocês mesmos podem desenvolver, né? Isso aí vai nomear esse percurso. Aqui está São Paulo Belém 1. Façam da forma que fique mais claro para vocês, que fique mais simples de vocês se comunicarem aí dentro da sua empresa, tá bom? Vou dar o exemplo do Mercado Livre. Lá no Mercado Livre nós utilizamos prefixo. O prefixo seria rota A1, rota B3, rota B5. Então a gente sabe de que rota específico nós estamos falando e tudo relacionado àquela rota dentro do sistema está com o nome B5, ok? Eu acho interessante vocês aplicarem isso também aqui na empresa de vocês. Pode ser São Paulo Belém 1, pode ser SP Belém 1, vocês definem a forma como vai ser. Contanto de que seja um padrão, tá? Aqui você já preencheu no padrão, tá bem legal, tá bom? Tem que manter assim. Todo e qualquer custo que vocês tiverem, vocês vão precisar registrar nessa planilha aqui, ó. Em detalhes da despesa, você vai colocar um detalhe específico, tá bom? Vai especificar com o que foi pago. Em categoria, é importante a gente colocar categoria porque a gente consegue dividir, visualizar onde estão os maiores custos daquele frete ou a gente fazer um fechamento talvez trimestral aí da sua empresa e você vê que naquele trimestre você gastou muito mais com combustível do que com qualquer outra coisa aí dentro do seu frete, tá bom? Essa planilha vai servir para a gente fazer esse tipo de análise. Aqui o custo, você tem que registrar o custo da forma correta, tá bom? Em valores e não em texto. Aqui está 500, está certinho do jeito que está sendo feito, tá bom? Data da transação, ela registrou corretamente também, vai colocar aqui a data que ocorreu aquela transação e por quem for pago. Vejam se isso aqui faz sentido, essa parte do quem for pago. Se for sempre a mesma pessoa, acho que não faz sentido ter, como aqui está escrito Diego, em todas as, as linhas aqui, né? Mas, por exemplo, às vezes foi pago pelo Diego, mas a transação foi feita por outra pessoa. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o nome até para ter um controle maior, mas caso não faça sentido, a gente pode retirar também. Aqui em observações, vocês vão colocar detalhes mais específicos, se necessário, tá bom? Se você vê que é necessário colocar uma observação, coloque, você tem esse campo aqui para isso, tá bom? Passando aqui para a aba de registro de entradas, galera, é importante que aquele nome que vocês usarem lá na primeira aba, vocês usem aqui também, tá bom? Porque na última aba, esses nomes eles vão se interligar, que vai trazer para a gente a equação que vai mostrar aí para nós o número, o resultado do que foi atribuído como receita e do que foi debitado como despesa aí no tocante a esse frete, tá? Então é importantíssimo que o nome aqui esteja correto, não tem acentos, ó, por exemplo, esse daqui, ó, vou até dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó, aqui em São Paulo tem um AOTIO, aqui no São Paulo de Baixo não tem esse AOTIO, então assim ele vai entender que são nomes diferentes, entendeu? Pro Excel, cara, é preto no branco, é 01. É isso que ele entende, coisas binárias. Ele não vai, por exemplo, ele fala: "Não, o de cima tá parecido com o de baixo, então eu vou somar os dois". Não, ele traz exatamente o que você colocou ali. Então isso aqui é uma atenção que a gente vai precisar ter nos próximos, tá bom? Eu vou corrigir isso aqui para vocês depois. Então todo e qualquer tipo de entrada vocês vão registrar aqui. Se o valor foi pago integralmente, vocês podem colocar aqui 18 mil. Se ele foi parcelado, eu acho interessante colocar a programação daquele pagamento aqui dentro, né? A gente pode usar em status que ele ainda não foi pago, né? Que está pendente, mas aí você já deixa registrado aqui. Se esse cliente aqui dessa corrida, desse frete, ele vai pagar em 4 vezes, deixa os 4 pagamentos aqui registrados, deixa o valor aqui do lado e coloca, pô, esse pagamento aqui está pendente. Esse pagamento aqui foi efetuado. Então, depois a gente consegue aqui, por meio desses dados, fazer uma análise do que já foi pago integralmente e do que ainda resta pagar. Tá bom? É bem interessante a gente, aí para a gente poder medir o nosso fluxo de caixa, tá? Bom, registrou aqui o valor, registrou o status do pagamento como está. Pode registrar aqui a data da transação, acho interessante às vezes para vocês fazerem análises cruzadas com o seu extrato bancário. Se você quiser conferir na sua conta se esse dinheiro caiu, vale a pena aqui a data da transação para você se nortear. Quem pagou
por esse frete, né? O seu cliente, aqui fica interessante também para a gente saber quais clientes têm maior participação aí no lucro da empresa, nas receitas da empresa, né? E aqui uma observação, caso vocês achem necessário, tá? Vou reforçar aqui só essa parte de rotas precisa ser exatamente igual, exatamente, sem tirar nem pôr. O porquê disso? Eu vou mostrar agora na última aba, que é a mais simples de toda, é a aba de balanço. Ó. Você pode ver aqui que esse São Paulo, esse nome que está aqui da viagem, ele está com o Altil. Então, assim, ele não está contabilizando as outras viagens para São Paulo, tá? Eu vou arrumar isso aqui, mas isso aqui precisa estar claro para vocês, tá bom, galera? Esse nome aqui precisa ser exatamente igual aos outros nomes aqui da planilha, essa primeira coluna. Todos eles estão na primeira coluna até para criar essa familiaridade em vocês, tá bom? Essa planilha aqui eu não vou pedir para vocês preencherem, eu acho que eu mesmo vou fazer o preenchimento dela, porque ela basicamente vai ficar com fórmulas, tá bom? Então, quando eu ver que vocês inseriram novos prefixos, eu vou colocar ele aqui e ele vai fazer o cálculo para vocês. Eu vou colocar aqui também um gráfico, eu acho que fica uma coisa bem interessante, bem visual, para vocês saberem qual valor você obteve em cada um dos fretes, quanto você gastou com cada um dos fretes e ver ali como é que está a sua margem de lucro, né? O que você pode cobrar mais, qual impacto uma cobrança a mais pode causar ali. A gente pode aqui do lado talvez colocar a data também, acho que fica interessante, porque a gente consegue analisar por periodicidade, né? A gente consegue analisar o mensal, o bimestral, trimestral, semestral, anual, se você achar interessante. E por exemplo, também a gente pode analisar por cidade. Se você manter esse padrão que você colocou São Paulo, Belém, a gente pode analisar quais fretes foram mais lucrativos, quais foram menos lucrativos, qual te custou mais e se às vezes você não está cobrando proporcionalmente por esses custos, tá bom? Então, galera, esse daí é a planilha controle de custos de frete. Ela ainda está no modo inicial, como eu havia comentado aí na empresa quando a gente fez aquela visita presencial. Todas essas planilhas, com exceção da planilha de cálculo de frete, todas elas estão na fase inicial, tá? Eu preciso muito do feedback de vocês para a gente ir melhorando cada vez mais as planilhas. Porém, uma coisa que eu preciso ressaltar nesse caso aqui, principalmente porque aqui se trata de cálculo, é que esses nomes precisam estar religiosamente iguais, tá bom? Se não tiver, não vai dar certo, tá, gente? Então, é isso. Boa noite para vocês e um forte abraço.